Bem, sei que este é o primeiro canal onde eu genericamente falo de política nacional, mas hoje venho falar do Faroeste. Uma mulher foi baleada por causa de homens que lhe queriam vender droga. Basicamente é esta a notícia, e esta notícia é no Faroeste. Ai, não, espera, não é no Faroeste, é em Lisboa. É verdade, é em Lisboa. Lisboa segura, do país dos mais seguros do mundo. Dos mais seguros, sabe Deus de onde, porque honestamente eu já não consigo perceber como é que se argumenta ainda que Portugal é um país seguro, como toda a gente percebe que pelo menos já não é tão seguro como foi outrora. E é importante dar nota, antes de ouvirmos a notícia, que as pessoas não se esqueçam que sempre que é utilizada uma escala para definir os países mais seguros do mundo, nós temos que olhar para as variáveis que estão incluídas nessa escala. Um dos índices mais utilizados, que é utilizado à exaustão por parte de alguns comentadores políticos em Portugal, é o Global Peace Index. Eu já falei várias vezes deste tema aqui no canal, mas acho que é importante. O Global Peace Index inclui questões como participação em conflitos externos, quantidade de armas de pessoas em Portugal, sabendo nós que as armas não são de fácil troca, compra, de utilização, de porte, etc. Não é fácil em Portugal. Além disso, temos a questão das guerras civis, baixas em conflitos, etc. E, portanto, há todo um conjunto de variáveis que nos colocam num patamar mais elevado, mas não é porque a segurança não esteja a diminuir em Portugal. É única e exclusivamente porque essas variáveis dizem zero sobre a maior parte dos países europeus. E essa é a principal questão. Vamos ver esta notícia no Faroeste, em Lisboa, e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, mulher baleada na Baixa e 2 suspeitos em fuga. A mulher, que terá nacionalidade suíça, ficou ferida na zona do abdômen e foi transportada para o Hospital São José. 2 suspeitos estarão ligados ao tráfico de droga. A pergunta que eu acho que tem que ser feita deste ponto de vista é: como é que um país que vive dependente do turismo está a abdicar da segurança? Isto é das maiores loucuras que a Terceira República colocou à nossa frente. A pergunta que tem que ser feita é: nós demos cabo de todo um conjunto de indústrias. Indústrias que, além de serem essenciais para a soberania nacional, davam postos de trabalho a um conjunto de pessoas que se calhar não têm tantas qualificações e que são postos de trabalho absolutamente essenciais. Não só para a soberania, mas também para o dia-a-dia normal das pessoas. Portanto, a independência nacional e também para a vida prática das pessoas. Demos cabo de um conjunto de indústrias que nos tornavam minimamente competitivos. O nosso mel, valha-me Nossa Senhora, vai deixar de ser vendido tanto em Portugal porque vamos passar a ter mel maioritariamente chinês. Eu li uma notícia que a China ia passar a vender muito mel em Portugal. Em Portugal, valha-me Nossa Senhora, como se nós precisássemos de mel chinês, que deve ser uma bela trampa, perdoem uma expressão, mas não há outra forma de o dizer. E, portanto, demos cabo de um conjunto de indústrias. Tornámos-nos dependentes do turismo, que é uma indústria, uma área económica bastante volátil, como sabem, não é propriamente uma coisa... Enfim, não há nenhuma indústria garantida, mas a questão do turismo ainda é menos garantido, depende muito da situação económica das outras pessoas, dos destinos que escolhem como férias, e posso-vos garantir que um país que se está a tornar no Faroeste e em que tem destes casos quase semanais, já não vai atrair tantos turistas. E a pergunta é: como é que um país dependente do turismo se permite chegar a este tipo de situações? É que é mesmo não pensar em Portugal, na nação portuguesa, no curto prazo. Eu já nem falo do médio e longo, porque, como sabem, estas pessoas, o horizonte temporal que têm são os próximos 4 anos e as próximas eleições. Não há qualquer planeamento a longo prazo e já não há imenso tempo. Agora, isto ainda é mais grave, porque ainda prejudica Portugal no curto prazo. Eu já nem estou a falar da segurança e da identidade nacional. Eu estou a falar na linguagem que os liberais, sociais-democratas e socialistas compreendem. A economia. Porque aparentemente é o único tema que vos importa, em termos desta classe política dominante liberaloide. E, portanto, só compreendem a economia, estamos dependentes deste setor. Estamos dependentes. E isto está-se a tornar no Faroeste. Esta é que é a questão que eu acho que nós temos que pensar. Uma mulher foi esta segunda-feira, portanto no dia de ontem, 10 de agosto, baleada na Baixa de Lisboa e transportada para o Hospital de São José, adiantou à luz a fonte policial, acrescentando que os 2 suspeitos colocaram-se em fuga numa viatura. O incidente ocorreu ao final da tarde desta segunda-feira, junto a uma unidade hoteleira na rua de Correiros,
na Baixa de Lisboa, referiu fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. A mesma fonte indicou que a mulher ficou ferida na zona do abdômen e foi transportada para o Hospital de São José, desconhecendo-se de momento a gravidade dos ferimentos e da idade da vítima. 2 suspeitos foram vistos a fugir do local numa viatura, ainda segundo fonte policial. A mulher foi avançada pelo Correio da Manhã, que refere que a vítima é uma mulher de 41 anos de nacionalidade suíça e que os suspeitos estão conhecidos por serem ligados ao tráfico de droga. Isto que eu vou dizer de seguida são apenas uns zunzuns da internet. E, portanto, verifiquem esta informação, porque eu, na verdade, não tenho confirmação dela, eu não estava lá, não conheço pessoas que vivam lá perto ou que tenham assistido a este acontecimento. Isto são apenas alguns zunzuns da internet, mas esta última frase da notícia parece confirmar esta versão. Ao que parece, estas pessoas terão tentado vender droga a esta mulher e, como resposta à rejeição da mulher, levou um tiro. Levou um tiro, é verdade. Sabem onde é que isto acontece? Nas cidades mais perigosas do mundo. É normal isto acontecer em narcoestados, em que uma pessoa que não compra droga ou que não paga o suborno a um determinado gangue apareça morta. Às vezes desequilibra-se da janela ou suicida-se com 10 tiros nas costas, como algumas pessoas ironicamente costumam dizer. Agora, o que terá acontecido, isto são os zunzuns da internet, não está confirmado, provavelmente teremos mais informação brevemente, mas parece, segundo o que é atribuído a estes suspeitos que estão ligados ao tráfico de droga, parece haver alguma confirmação implícita disto. O que terá acontecido é que esta senhora suíça terá rejeitado comprar droga a estes 2 indivíduos. E na capital europeia das mais seguras do mundo, rejeitar comprar droga na rua significa levar um tiro. É este o país seguro? É este país que vocês querem mesmo fazer depender do turismo? Honestamente, é que se não compreendem coesão social, se não compreendem identidade nacional, se não compreendem substituição populacional, se não compreendem segurança para os nossos, então compreendam a eficiência económica, porque aparentemente é a única linguagem que as mentes liberais que nos governam compreendem. Se só compreendem eficiência e PIB e não sei mais o quê, então compreendam que o setor do qual estamos dependente está altamente colocado em causa porque vocês transformaram com as políticas de inclusão, da igualdade como ideologia e religião de Estado, transformaram Portugal no faroeste. É porque estes casos agora são quase quinzenais. Honestamente, uma pessoa a ser baleada já é normal em Portugal. As pessoas já nem estranham. Uma pessoa foi baleada na Baixa de Lisboa. Pronto, isso também há 15 dias tinha sido outra. Portanto, também não é por aí. Portanto, o país seguríssimo, muito agradável, desejável do ponto de vista turístico, está-se a transformar no faroeste. E a pergunta é, o que é que resta de Portugal e até do PIB português se o setor do qual estamos dependentes começar a ser colocado em causa por causa de Portugal se ter transformado no faroeste? Esta é a pergunta que tem que ser feita. Eu acho, genericamente, e até do ponto de vista da prosperidade económica, não acho que nenhum país deva estar dependente de qualquer setor. Deve haver diversificação de setores, não colocar todos os ovos na mesma cesta, como se costuma dizer, e favorecer a produção em Portugal de setores, primeiro, necessários para a soberania nacional, em que eu acho que tem que haver não podemos ter a nossa energia a ser decidida, as questões energéticas a serem decididas em Espanha, ou na China, ou onde quer que seja. E essa é uma questão. Mas muito menos devemos desindustrializar sob o pretexto de um plano neoliberal da União Europeia, do pacto do Green Deal, no caso, em que desindustrializamos, perdemos a nossa capacidade produtiva, perdemos muitos postos de trabalho e muita riqueza, além da soberania nacional, porque a soberania não se garante única e exclusivamente via política. Garante-se também tendo a capacidade de decidir a nível nacional pelos interesses dos nacionais sobre determinados setores estratégicos. E neste momento não temos garantidas nem a soberania política, nem este segundo tipo de soberania, digamos, do ponto de vista produtivo de eletricidade e tantos outros. E, portanto, somos um país da União Europeia, basicamente uma espécie de franchising da União Europeia, e o setor do qual dependemos está a ir por água abaixo, porque isto é o faroeste.
e, portanto, viva, como diria alguém do Partido Socialista ou do PSD, viva o 25 de Abril, não é? Viva a democracia, viva a Constituição da República e o raio que vos parta a todos, que é o que me apetece dizer. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.